Lucas, capítulo 18, aonde iremos meditar. Então, Lucas capítulo 18, do versículo 9, irmãos. Procura o versículo 9, achou? O 9 é o pequenininho, o númerozinho pequenininho. A parábola do fariseu e do publicano. Capítulo 18, versículo 9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justo e desprezar os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, Jesus, contou essa parábola, deste publicano e do fariseu. Os fariseus eram pessoas que eram consideradas ali como os doutores da lei. Os fariseus eram considerados como sacerdote, como os escribas, e eles acreditavam que eles eram um modelo de cristão. E a Bíblia diz que Jesus então contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, mas aquele que confia em si, infelizmente, esses são os fracassados. Então, querido, quando Jesus contou essa parábola, Jesus queria demonstrar que nós, como pessoas, como seus filhos, a gente precisamos ser pessoas sinceras, pessoas que vivem de acordo com o que Deus ele se agrada. E a gente vê que tem muita gente, boa noite, tem muita gente que acha o que? Melhores do que os outros, E a gente, irmão, temos que ter muito cuidado, porque Deus, ele conhece a vida de cada pessoa, de cada ser humano, então ele sabe de tudo. Então a Bíblia diz, no versículo 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Queridos, quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que se achavam o dono de tudo, achavam os donos da lei, está em Lucas 18, versículo 9 em diante. Nós estamos no versículo 10. Então, os fariseus eram pessoas que eles assim achavam que eles tinham, como é que se diz? Tudo, e as outras pessoas deviam se espelhar quem? Neles, Então, a Bíblia diz que também subiu o quê? Um publicano. Quem era publicano? Os publicanos eram coletores de
de imposto. Como você vê, Zaqueu, né, irmão? Zaqueu, ele era um publicano, né? Zaqueu era cobrador de impostos. Só que nesse relato aqui, né? Nesse relato aqui, creio que esse publicano também, talvez era uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde. Então, no versículo 11, né? No capítulo 18, versículo 11, diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Qual era a forma que ele expressava? E o versículo continua dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmão, aqui a gente vê o que? Uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que se achava que o que fazia, ele demonstrava que fazendo essas coisas, Deus ia se agradar. Irmão, é claro que se você pensar, deixa eu perguntar, é errado você devolver o dízimo? Não. É errado você jejuar? Não. Então, a forma aqui é que ele colocava essas coisas como algo que ele fazendo, Deus agradaria, mas ele fazia de que forma? Orgulhosamente, né? Eu posso, eu sei, é do meu jeito, o eu e eu, né? Então, ele se engrandecia, ele se exaltava, né? Irmão, a Bíblia diz: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, né? Então esse fariseu, ele achava que eles era, como diz o outro, era o dono de tudo, sabia de tudo, tinha tudo. Ele, claro que eles eram ele era pessoa que assim, criança, silêncio. Claro que ele era claro que ele era pessoa assim, que eles era pessoa que se achava como doutores da lei, como estudava muito, as pessoas tinham que dar crédito a ele. Então, para vocês verem, então era pessoas, irmão, que queria ser o que não era, né? Mas a Bíblia diz, né, que ele se exaltava, ele se engrandecia. Aí no versículo 13, irmão, diz assim, ó: o publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Né? Queridos, veja a diferença de uma pessoa quando se exalta por uma pessoa quando tem humildade, né? Porque Deus, irmão, a Bíblia diz, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde, né? O que Deus espera de nós é a humildade, é que você seja sincero naquilo que você faz, né? Então a gente vê que no versículo 14 diz assim, ó:
digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado. E o que se humilha será exaltado. Irmão, então a gente vê que Deus, ele propôs essa parábola, por quê? Para que as pessoas que se considerar era melhor do que os outros, possa reconhecer o que? Irmão, qual coisa possa reconhecer o que? Que a gente precisa, né? A gente precisa ser o que? Ser humilde, né? A gente precisa ser pessoas como diferente. Por quê? Porque Deus, ele espera que nós sejamos pessoas que vivemos aquilo que ele determina. Irmão, vamos agora também para o livro de Gênesis. Abrem a Bíblia de vocês, né, no livro de Gênesis, né, Gênesis capítulo 4, né, capítulo 4, e do versículo 1 ao versículo 5, né? Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Ao versículo 5. Não vou de van? Vai, faz um favor para mim. Toma. Porque se ele fica aqui, mas não é para cá. É brincadeira, né? Então, irmãos, né? Então, a gente compreendemos, a gente compreendemos o quê? Que assim como aquele publicano e aquele fariseu são duas classes de adoradores. E aqui também no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 6, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador, né? Aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe, né, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe um semblante, né? Então, querido, para vocês compreenderem, né? Para vocês verem, né? Para vocês verem, Abel e Caim eram filhos de Adão, né? Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva. Então a gente percebe que o quê? Que Caim, ele nasceu primeiro, né? Caim nasceu primeiro do que Abel. E para você ver, Caim representa como se fosse aquele fariseu. Por quê? Porque Abel, né? Abel era como se fosse aquele publicano, né? Então, a gente percebe, a gente compreende que a gente compreendemos que Abel e Caim, né, era filho, os primeiros, as primeiras pessoas da terra, né? E para você ver, Caim fazia as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira.
Abel, não, Abel já fazia as coisas pelos princípios. Quando Deus pediu aqui um sacrifício, Caim pensou, Deus quer um sacrifício, eu vou levar do que eu tenho, eu vou levar da minha forma, do meu jeito. E a Bíblia diz, irmão, que o que aconteceu? A de Caim, Deus rejeitou. Por quê? Caim, ele fez o sacrifício não de acordo com como Deus pediu. Abel levou o quê? Levou um cordeiro. E a Bíblia diz que o cordeiro, ele aceitou. Aí para você ver, é como o publicano e o fariseu. O fariseu se exaltava, se orgulhava, se achava, enquanto o publicano ele dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Então a gente vê, se você olhar aí no versículo 3 diz, e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Da mesma forma, a Bíblia diz que o publicano, ele não tinha coragem de olhar nem para o céu, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou uma pessoa que eu não tenho todas essas qualidades aí do publicano, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece a minha vida. Da mesma forma, Abel trouxe de um jeito, só que não era daquele jeito, não era daquela maneira, e Deus rejeitou. O que diz o versículo 5? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, Então, nós, irmãos, nós precisamos servir a Deus com sinceridade, servir a Deus pelos princípios que Ele nos ensinou, porque nós podemos achar que está fazendo a vontade de Deus, e Deus pode não se agradar. Deus pode achar que você faz porque tem um pouco de conhecimento, tem um pouco de doutorado, tem um pouco de cultura. Aí você diz: não, eu faço. Irmão, eu quero meditar aqui, nesse livrinho aqui da nossa irmã Senhora White, História do Grande Mestre, Então, olha o que ela nos diz aqui, ela contando sobre a história aqui, desses dois adoradores. Aí ela diz assim, todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Quando a pessoa acha, não, eu sou, eu posso, eu faço, muitas das vezes você vai desprezar aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem. Aí diz, como o fariseu que julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si mesmo. Que nem, irmão, Jesus não disse: julga seu irmão. A Bíblia diz que quem pode julgar é quem? É Deus. Porque Deus, o julgamento de Deus é correto. Você pode até assim ter um conhecimento da vida da pessoa e dizer: não, fulano faz isso, isso, isso e isso, pelo conhecer. Mas nós não conhecemos o coração, A Bíblia diz que a gente vê o exterior, você vê a pessoa, mas você não sabe o que vai no íntimo do coração. Aí diz assim, irmão,
sua justiça, né? Sua justiça é avaliada pela deles. E quanto pior eles forem, mais justo ele aparecerá. Irmão, tu já viu pessoa que diz: ah, eu não peco. Tem gente que diz: ah, eu não preciso de orar. Ah, eu não preciso disso. Eles se acham o quê? Mais santo do que os outros. Né? Tem pessoas que dizem: não, esse negócio de orar, de igreja, de ler Bíblia, eu não preciso disso não. Ele diz: eu não fumo, eu não bebo, eu não fumo, então eu já sou santo. Né? Então a pessoa, ela se acha melhor do que os outros, né? Aí, irmão, ó, ele condena os outros homens como transgressor da lei de Deus. Desse modo, manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. É impossível que ele, com sua conduta, entre em comunhão com Deus. Ele volta para sua casa destituído da bênção divina. Quando alguém diz: não, eu já sou santo, eu já não preciso de estar em igreja, eu não preciso disso, você se acha que não precisa de nada. Mas o Espírito de Profecia diz que você sai dali sem receber a bênção, pelo seu orgulho, pela sua arrogância, né? Pela sua maneira. Então você acha: não, eu sou melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço isso. Mas Deus diz: filho, você não está fazendo por amor, né? Você está fazendo para se amostrar. É diferente. E olha o que ela fala aqui, irmão, sobre a questão do publicano. O publicano entrou no templo, juntamente com outros adoradores, mas como se fosse indigno de tomar parte na devoção, afastou-se logo dele, né? Então, como o publicano viu que o sacerdote, todo elegante, naquelas roupas de traje, ele diz: eu sou humilde, eu não tenho roupas caras, né? Eu não sou doutor em teologia. Então ele ficou ali excluído, ficou num cantinho, né? Aí diz, irmão, ficando à distância, ele nem ousava olhar para o céu, né? Mas batendo no peito, sentia profunda angústia e aversão própria, diferente do que se confiava em si e desprezava os outros, né? E ela continua dizendo, irmão, reconhecia que havia transgredido a lei de Deus, era pecador e estava corrompido, né? Irmão, as pessoas humildes são pessoas que você vê que elas são pessoas que não têm aquele orgulho ou algo para se mostrar, ou algo para dizer: não, eu posso, eu sou, eu faço, eu sou isso. Não, mas quando a pessoa é humilde, você vê a maneira como ele fala, né? Como ele trata as pessoas, né? A maneira de se comunicar, a maneira de se expressar, né? Então, esse pecador, quando ele estava orando ali, ele sentia aquela angústia, e ele dizia no coração: Senhor, sim, eu pequei, né? Senhor, eu quebrei a tua lei, porque pecado é transgressão da lei. Eu sei que eu sou isso, né? Mas ele disse o quê? Tem misericórdia de mim.
né? E ela continua dizendo, irmão, não devia esperar nem mesmo piedade dos que estavam ao redor, porque todos os observavam com desprezo. Dizia, isso aí, como diz o ditado, é um Zé Ninguém, isso aí é um esmoléu, isso aí não tem nem o que comer. Então os fariseus, né, desprezavam, os fariseus achavam que aquele ali não era nada, né? E ela dizia, ó, sabia que em si mesmo não tinha mérito para torná-lo digno de estar diante de Deus. E em absoluto desespero, ele clamou, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, né? Irmão, é o que Deus espera de nós, que cada dia a gente reconhecendo que santo é Deus, né? Você não vê hipótese alguma Jesus dizendo, não, Jesus dizendo, eu sou santo, eu faço milagre, eu sou o Salvador, né? Mas Jesus, ele era manso, ele era humilde, né? Quando as pessoas eram humildes, Jesus ele reconhecia. Quando as pessoas eram orgulhosas, ele também conhecia, ele sabia. E aqui, irmão, para concluir, termina dizendo assim, não se comparou com os outros, esmagado por um senso de culpa, estava como se estivesse sozinho na presença de Deus. Seu único desejo era alcançar paz e perdão. Sua única súplica, a bênção de Deus. E ele foi abençoado, né? É o que nós precisamos a cada dia. Reconhecer que não somos nada, que não temos nada e não sabemos de nada. Foi com Moisés. Moisés ele passou 40 anos no Egito. Deus disse, Moisés, vem para cá. Eu preciso que você vai para o deserto. E Moisés passou quanto tempo também no deserto? 40 anos. Tudo que ele tinha aprendido lá, Deus disse, Moisés, isso aqui não serve. Trouxe para cá e agora começou a ensinar, né? Então, irmão, foi como Jesus fez com os discípulos. O que Jesus fez com os discípulos? Chamou 12. Vem, vocês agora são meus discípulos e vocês vão aprender o que eu vou vos ensinar. Passou 3 anos e meio, né? 3 anos ali instruindo. Pessoa teve discípulo que era filho do trovão, tinha discípulo que era sem fé, né? Tinha discípulo explosivo como Pedro, mas Jesus disse, vocês precisam ser manso e humilde, né? E a gente vê que Jesus ensinou, né? Quando as pessoas vieram prender Jesus, o que ele diz? A quem buscai? Ele disse a Jesus, ele disse, estou aqui, né? Jesus não mostrou resistência, e é que nem nós temos que pedir a Deus para ser humilde como ele, para ser pessoa igual, semelhante a Jesus, como esse publicano que não se exaltou, mas foi para casa abençoado por Deus, né? E para terminar diz assim, irmão, eu lhe digo, disse Cristo, que este homem e não outro foi para casa justificado. Irmão, como é bom você, como é bom a gente vir para a casa de Deus e sair aliviado.
né? Talvez por um pecado, talvez por algum problema, talvez por algum critério, mas você talvez chega desanimado, chega ali às vezes triste, cabisbaixo, mas quando você tem um encontro com Cristo, você sai dali abençoado, né? E com certeza, irmão, é o que Deus espera de cada um de nós, né? Que a gente sejamos pessoas como esse publicano, que sejamos pessoas como Abel, não querer fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito, mas pedir a Deus que o Espírito Santo ilumine nossa mente, nossa vida, e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus fortaleça a nossa fé e que Deus nos ajude a ir para casa justificado como esse publicano. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor hoje nos ensinou a humildade. O Senhor foi um Deus que no passado, sendo Deus, sendo Jesus, sendo Rei dos Reis, se tornou servo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que para a gente ser pessoas justificadas, a gente precisa, Senhor, ser pessoas mansas e humildes como o Senhor nos ensinou. Pai Santo, que o Senhor nos ajude a ser pessoas realmente sinceras, para que a gente não venhamos querer, ó Deus, ser melhor do que ninguém, que a gente não venhamos querer ser aquilo que a gente não é, mas que a gente precisamos ser o que realmente o Senhor quer que a gente seremos. Pai Santo, te peço que abençoe aqui o teu servo, irmão Valdivan, né, a sua filha, que continua derramando bênçãos sobre a vida dele. Amém. E cada dia, ó Deus, nos concedendo a graça, nos concedendo a força, a esperança e a alegria de estar vivendo neste mundo uma vida semelhante à de Jesus. Que o Senhor, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, que o Senhor abençoa, ó Deus, as nossas famílias que ficou em casa, e que o Senhor, nessa semana, cuida de nós, para que a gente venhamos, ó Deus, a cada dia viver uma vida semelhante à de Jesus. Que o Senhor perdoa nossos pecados, que o Senhor perdoa as nossas arrogâncias, nossos orgulho, nossa insensatez, mas que o Senhor concede para nós um coração novo, um coração de carne, um coração que ama fazer a tua vontade. Que o Senhor Deus perdoa nossos pecados, que o Senhor cria em nós um coração puro, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Essa é a hora